Bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Olá, bom dia. Quem é Matias? Meu irmão, hoje eu tô usando um computador diferente. Quem é que tá falando comigo? Eu. Ah, Benjamin, oi. Tudo bem, Benjamin? Tudo? E João, você? Gabriel, bom dia. Eu tô bem também, graças a Bom Deus. dia. Bom dia, João. Que foto é essa aí, João? Falei a mesma coisa. É coisa do meu irmão. Ah, ah. Bom, vamos aguardar um pouquinho aí, né, para ver se o pessoal chega. Enquanto isso, vocês podem pegar o caderno de vocês, português, e a apostila unidade 4, Tá, vou tá? pegar. Que a gente vai usar hoje, tá bom? E é isso. E Benjamin, você não veio na aula segunda-feira, né? Aula de quem? A minha. Você Teve isso? teve? Teve. Senti sua falta. Ah, é? Teve. Eu tava fazendo muito bloco. Ah, Eu deixei pro Vicente. final, me dei mal. Bom dia, Vicente. Bom dia. Tudo bem? Como é que você tá? Então eu vou procurar o caderno. Beleza, a gente vai usar o caderno hoje, tá? O caderno e a apostila unidade 4. Professora, como eu não tinha caderno, posso fazer no Word? Pode fazer aonde? No Word. Tipo, não entendi. No aplicativo para escrever. Ah, Porque como não... pode. Pode, Vicente, sem problema. Pode. Luiz, bom dia. Luiz. Oi, Hello, bom dia, Luiz, tudo bem? tudo. Que bom. Luiz, a gente vai usar o caderno de português e a apostila 4, tá? Tá. A unidade 4. Bom dia, Theo. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Que bom. Hoje todo mundo tá com a câmera desativada. É o frio que tá fazendo isso com vocês? Aqui não tá tão frio não, mas é por causa que é a primeira aula do dia. Ah, tá. Matheus Sena tá chegando aí. Bom dia, Matheus. Matheus Rivas. Sofia, a primeira menina da aula. Oi, Sofia. Viu? A gente é muito responsável, tia. É. Sofia é a primeira menina da aula, viu? Estreou aí. Bom, para quem chegou agora, Matheus Rivas, Matheus Sena, Sofia, a gente vai usar o caderno e a apostila na unidade 4, tá bom? Então a gente vai usar o livro 4 hoje. Uhum. Tá. Tá? A gente vai começar com o caderno, depois a gente vai pro livro 4, unidade 4, tá bom? Vamos aguardar só mais um pouquinho para ver se chega mais alguém e aí a gente começa. Beleza? Ok. Bom, enquanto isso, já vou começar a adiantar aqui o nosso assunto, né? A gente vai falar, finalizar hoje aquele assunto de adjunta adnominal, adjunta adverbial. A gente fez uns exercícios na aula passada sobre isso, né? Falamos um pouquinho o que eles são, como que eles funcionam, vimos a aplicação deles nas atividades, né? E hoje ficou um último exercício, que é a questão 7, que não deu tempo da gente fazer em aula, porque a aula terminou.
E a gente vai terminar essa questão e aí a gente vai passar para o nosso assunto novo, que é figuras de linguagem, tá? Mauro Jorge está chegando aí. Bom dia, Mauro Jorge. Bom. Bom dia, professora. Oi, querido. Bom dia. Então, aí fiquem com o caderno de vocês em mãos, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela com o exercício 7, que foi o exercício que ficou faltando da aula passada, tá bom? O exercício da aula passada. Bom dia, Felipe. Oi, professora. Bom Oi, dia. querido. Bom dia. O exercício da aula passada, ficou no caderno de vocês e está disponível também no material que eu mandei na aula passada, tá? Que eu mandei que tá lá na plataforma, tá na biblioteca lá de classe, tá bom? Bom, vamos então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Espera aí, só um pouquinho. Vou pegar meu caderno aqui e já volto. Pega, Felipe, pega seu caderno aí. Que a gente já vai começar a falar sobre... Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Deixa eu ver que tá aberta aqui. Isso. Peraí, gente. Ah, tá, foi. Isso, vocês estão vendo aí? Sim. Beleza. Sim, sim. Então, a questão 6, na questão 6 a gente trabalhou com o conceito, né? A oração, a afirmativa 1 aí estava falando do conceito de adjunto adnominal e a 2 de adjunto adverbial, tá? A gente falou sobre isso, fizemos comentários sobre essa questão. A 7 que não deu tempo da gente fazer, tá? E é isso que a gente vai fazer. Peraí, gente. Peraí. Eu tava no gabarito, gente. Essa que a gente vai fazer. Eita! Eu tava com o gabarito dela aberto. Bom, a gente vai falar, essa questão tá falando aqui que são adjuntos adnominais. Essa questão tem 5 sentenças e aí o que eu quero? Eu quero que a gente comece a pensar aí, identificar juntos os adjuntos adnominais, tá? Quando a gente fala em adjunto adnominal, a gente está falando do termo da oração que acompanha e modifica um substantivo. O adjunto adnominal, ele pode indicar característica para o substantivo, tá? O adjunto adnominal pode ser um adjetivo, pode ser um numeral, pode ser um pronome, pode ser um artigo, tá? Então é isso que a gente vai analisar aqui agora nessas orações, tá? Que eu trouxe aqui, que eu coloquei aqui para vocês. São 5, tem 5 frases aí. Aí a primeira é: os professores da escola estão de férias. Bom, o adjunto adnominal, ele é um termo acessório que vem junto do nome, né? Então, nessa letra A aí, o que a gente poderia indicar, o que a gente poderia circular aí, destacar, identificar como adjunto adnominal? Da escola? Da escola, beleza, uma locução adjetiva. O que mais que tem aí que funciona? Férias. Não. Que funcionaria como adjunto adnominal. Ó, eu falei que pode ser um pronome, um numeral, um adjetivo, um artigo. Os, muito bem, o artigo definido os, né? Então são adjuntos. Oi? Feliz. Eu tô na letra A.
Luiz, primeiro eu tô na letra A, eu tô ali, ó, os professores da escola estão de férias. Então, da escola e os estão funcionando como adjuntos adnominais de que termo? Dos Professor. professores. Professores, beleza, tudo bem. Aí a gente tem aí, ó, letra B. Todos os livros foram catalogados. Todos. Todos, Catalogados não é que é uma característica. Por que, ó, professora? Mas é uma característica de livros. tá. Não, olha só, mas catalogados está ligado a um nome? Eu tô falando de um adjunto adnominal. Ele tá aparecendo ao lado de um nome? Ah, agora Não, sim. ele tá aparecendo ao lado de um verbo. Então, catalogados não é adjunto adnominal, né? Então, todos, e tem mais um. Os. Os. Muito bem, o artigo definido os, tá? Beleza. Aí na letra C tem aí assim, ó, a menina feliz chegou. Quais são os adjuntos adnominais que aparecem aí? A. Feliz. A e A feliz. e Muito feliz. bem, muito bem, muito bem. Luiz Felipe já tinha até se antecipado, né, na hora que eu estava Né? na letra A, né? É. Mas é isso aí mesmo. Beleza. Aí tem aí na letra D, alguns professores estão em greve. E aí? Alguns Alguns é um pronome, gre- né? Indefinido, sim, tá? E Estão. estão é um verbo, né? É um verbo de ligação, greve. né? Não, aí greve, aí em greve tá é uma locução adjetiva que está concordando, que tá ligada ao verbo. Então, tipo, quando se liga ao verbo, não é mais adjunto adnominal, hein? Percebem? Que o adjunto adnominal, como eu falei, o adjunto adnominal é o termo que vem junto de um nome. Ele delimita o significado de um nome. Se tiver relacionado ao verbo, se tiver perto do verbo, não é mais adjunto adnominal, tá? Então, alguns aí o pronome. E na letra E, o primeiro beijo é inesquecível. E aí? O O Primeiro. e beijo. primeiro, ó. O primeiro não está caracterizando beijo, não está indicando aí, não está indicando uma especificidade para o beijo. O primeiro, o quê? Beijo. Beijo é um nome, né? É inesquecível. Então, o artigo o e o numeral primeiro, tá? Então, esses seriam aí os adjuntos adnominais. Vocês conseguiram perceber que quando a gente fala em adjunto adnominal, a gente está falando aí em um termo que acompanha e modifica um nome? Ele está sempre perto de um nome? Ele pode indicar características aí, mas é para um nome, nunca é para um verbo, tá? O adjunto adverbial é que vai estar perto do verbo e vai indicar a circunstância para o verbo. Certo? A gente falou isso na aula passada, não foi? Sim. Né? Então, tudo bem, beleza? Quem não fez esse exercício ainda, quem não estava na aula passada, ou quem não fez o exercício ainda, é para fazer, tá? Esse exercício ele é importante pra gente, tá bom? Tudo bem? Beleza. Beleza? Sim. Bom, então, agora a gente vai começar a falar, vou pedir que vocês peguem aí a apostila de vocês, na unidade 4, apostila 4, que a gente vai começar a falar sobre um assunto novo aí, né, que é figuras de linguagem. Bom, quando a gente fala em figuras de linguagem, o que é figuras de linguagem? A figura de linguagem são recursos estilísticos, né? São recursos utilizados na linguagem oral e na linguagem escrita que servem para aumentar a expressividade da mensagem. As figuras de linguagem elas servem para aumentar a expressividade. Elas vão ser mais utilizadas na linguagem oral, na linguagem falada, né?
mas em algumas técnicas de escrita, principalmente na literatura, as figuras de linguagem elas estão muito presentes, tá? Elas são muito utilizadas, né? E aí existem várias figuras de linguagem, vários tipos de figuras de linguagem. Algumas são mais conhecidas, outras são menos utilizadas, né? Umas são mais utilizadas na linguagem oral, umas são mais utilizadas na linguagem escrita, né? E aí, dentre essas figuras de linguagem, que é o que a gente vai falar hoje, tem as figuras, tem umas subdivisões. A gente tem figuras de palavras, tem figuras de construção, tem figuras de pensamento, tem figuras de som, né? E aí os nomes, as nomenclaturas, essas subdivisões das figuras de linguagem, tem uns nomes, vão aparecer uns nomes aí meio estranhos, tá? Uns nomes que não são muito familiares pra gente, certo? E a gente vai ter que gravar? Não, a gente não vai ter que gravar, a gente vai conhecer, tá? Esses estilos, essas figuras de linguagem. A gente vai conhecer e vai aprender as características delas para a gente conseguir identificar, tá? Mas quando a gente ouvir os nomes, a gente já não vai ficar tão assustado, né? E como eu falei para vocês, tudo isso que a gente está estudando aqui agora, nesses anos finais do ensino fundamental, quando vocês chegarem lá no ensino médio, vocês vão ouvir falar sobre tudo isso de novo, vocês vão estudar sobre tudo isso de novo, de uma forma mais aprofundada, né? De uma forma mais detalhada, tá? E quando a gente fala em figuras de linguagem e as subdivisões, a gente vai ouvir nomes do tipo catacrese, metáfora, metonímia, sinestesia, anáfora, inversão, gradação, antítese, hipérbole, são nomes das figuras de linguagem que a gente vai estudar, né? Então, são nomes diferentes, né? Nomes que a gente não tá acostumado, mas que aos poucos a gente vai se familiarizando com eles, né? E a gente vai falar hoje sobre a metáfora e a comparação. A metáfora é uma figura de linguagem, tá? Se vocês tiverem, vocês estão com o caderno aí em mãos, né? Eu pedi para vocês pegarem aí o caderno. Então, quem quiser anotar aí alguma coisa que eu estiver falando, é bom, tá? Pode anotar. Por mais que vocês tenham aí a internet como recurso para pesquisa, é bom vocês irem anotando, porque enquanto a gente anota, enquanto a gente ouve e escreve, a gente pode estar memorizando aí informações que são importantes, né? E então, assim, como eu estava falando, a metáfora é uma figura de linguagem, tá? E o que a metáfora faz? Ela faz uma comparação implícita, ou seja, oculta, uma comparação nas entrelinhas entre dois elementos que apresentam uma ou mais características em comum, tá? Por exemplo, quando eu falo assim, essa notícia foi um balde de água fria. Quando eu falo um balde de água fria, quer dizer que a notícia foi no sentido literal, um balde cheio de água fria? Não. Não. Toque. Né? Quer dizer Professora, o quê? Oi. eu posso fazer uma pergunta para a turma toda? Pode. Então, que a gente estava procurando um trio com o Rivas, porque tem que fazer o trabalho de redação para o dia 12 e É pro dia 6. obrigatório. Hã? Eu acho que é pro dia 6. Gente, Não mas foi olha para só. 12. Vai lá rapidinho, Benjamin, vai. Então, se alguém não tiver trio ainda, porque é obrigatório o trio e a gente está faltando um. Ah, tá. Beleza, se alguém não tiver trio, depois entra em contato com o Benjamin, tá, gente? Por favor. Ok. Beleza. Então, como eu estava falando, a metáfora, ela é uma comparação implícita, né, entre dois elementos que apresentam uma ou mais características em comum.
e é feita uma comparação de um modo subentendido, né? E aí, por exemplo, quando eu falo, essa notícia foi um balde de água fria, é o que eu estava falando ainda há pouco, né? Quando eu falo que foi um balde de água fria, isso não quer dizer que é um balde real, né? Um balde cheio d'água fria e que representa uma notícia. Não, o que quer dizer isso quando eu falo essa notícia foi um balde de água fria? O que isso Foi um choque. Foi foi de um surpresa. choque? Foi uma... E foi legal. Beleza. É o que, João? E foi uma surpresa isso. Ah, é Matheus Sena que tá falando, né? Não, João. Ah, é João. Tá. Isso, que foi uma surpresa, que foi um choque, né? Por exemplo, quando eu falo assim, aquela menina tá uma girafa. Isso quer dizer o quê? Ela tá muito grande. Ela tá muito grande, né? Não tô dizendo que ela é um animal, né? Eu tô dizendo assim que ela, nossa, tá comprida, tá muito alta, né? Quando eu falo, por exemplo, assim, essa informação é a chave do problema. Que essa informação é muito importante. É muito importante, né? É muito valiosa. Que é valiosa, que vai dar aí, abrir caminhos para a resolução do problema, não significa que seja uma chave, né? No sentido literal, né? O objeto-chave. Então, a metáfora é uma das mais importantes ferramentas da comunicação humana, tá? É uma das mais frequentes figuras de linguagem que ela é usada direto, né? Pelos falantes. A gente usa a metáfora na nossa linguagem cotidiana, nas palavras, nas expressões, nas conversas, né? A metáfora ela é muito utilizada também na literatura. Ela vai se desenvolver sempre nesse viés aí, no âmbito da linguagem conotativa. Né? O que é a linguagem conotativa? É aquela linguagem que não representa o real, né? Que apresenta diferentes significados, que possibilita aí, diferentes interpretações, tá? Então, ela é usada, a metáfora é usada com muita frequência por diversos profissionais como um método de aprendizagem, né? Então, toda vez que a gente fala, que a gente usa essa comparação, né, que a gente apresenta aí uma comparação de características que sejam comuns e coisas que podem estar implícitas, que podem estar nas entrelinhas, é a figura de linguagem chamada metáfora, tá? Se eu falo assim, aquele jogador de futebol é um touro, o que isso significa? Ele é muito forte. Ele é marrento. Forte, ele é resistente, ele né, ele tá acima da média, tá? Então, deu para entender um pouco sobre o que é a metáfora? Sim. Beleza? Sim. Sim, sim. Tá. E quando a gente fala em figuras de linguagem, a gente vai, nessa abertura aí da nossa unidade, a gente vai trabalhar também com a figura de linguagem chamada de comparação, tá? A comparação, ela é uma figura de linguagem que está aí na categoria das figuras de palavras. Ela é também, o que é a comparação? É a gente fazer uma relação de coisas semelhantes, né? A gente fazer aí uma comparação de dois termos, né? Acompanhar dois elementos, tá? E quando a gente fala em comparar, a gente usa sempre aquelas palavras como, tal qual, né? Parece. E comparação também é uma coisa que é muito comum o emprego da comparação na linguagem informal, na linguagem coloquial, né? Nos textos artísticos também aparecem muito, na música a gente também vai encontrar comparação na literatura, né? No teatro. Então, a comparação também é uma figura de linguagem. E aí, quando a gente fala em comparação e metáfora, a gente vai ver que
apesar da comparação e da metáfora utilizarem aí uma referência entre os termos, elas são figuras de linguagem diferentes. Por quê? Na metáfora, acontece uma comparação entre dois termos de forma velada, de forma implícita, né? Na comparação, a comparação acontece de forma explícita, de forma aberta, tá? E é isso que a gente vai ver agora, tá? Vamos começar agora. A gente vai começar na página 14. Abram aí, por favor, a apostila de vocês, na página 14, onde a gente vai falar aí sobre as figuras de linguagem. Eu vou compartilhar. Caraca, eu peguei o livro 3. É o 4, né? É o 4, gente. Eu pedi para vocês, por favor, pegarem aí o 4, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um pouquinho. Estava aberto aqui, mas fechou. Não sei o que houve. Beleza. Espera aí. Espera aí, gente. Só um pouquinho que eu tô tentando. Eu estou tentando. Ué? Hein? Eu não tô conseguindo, gente. Espera aí. Ah, tá. Agora foi. Espera aí. Página 14, tá, gente? Abram aí, por favor, na página 14. Eu tô abrindo aqui meu material também. Achei que eu já tivesse deixado ele aberto. Bom. O que foi, tia? Tá todo mundo quieto assim? Porque eu tô... Ela tá tentando Eu tô colocar abrindo o livro. aqui, Peraí que já vai aparecer para vocês. Foi. Foi? Viram aí? Aham. Aí? Beleza. Bom. Então, aqui a gente está falando aí de figura, a gente vai começar a falar, com base na nossa apostila, desse assunto, das figuras de linguagem, né? E como eu falei, ele vai fazer a abertura falando aí da metáfora e da comparação, tá? Aí tem aí assim, ó. Beleza. Tem aí assim, ó. Releia o excerto a seguir. Todo mundo sabe o que é um excerto? Eu não. Eu não. Então, um excerto é um sinônimo de um trecho, tá? Geralmente, essa nomenclatura, essa palavra, aparece muito em questões de concurso, vestibular, questões do Enem, aparece muito, né? Excerto. Então, um excerto é um trecho de um texto, é um pedaço de um texto, tá? É a mesma coisa do que trecho, beleza? Então, ele pede aí, ó, releia o excerto a seguir. Tudo estava pronto quando, na escura costura da noite... Que página é essa? Desculpa. 14. Página 14, unidade 4. Tá? Vamos lá. Tudo estava pronto quando, na escura costura da noite com o mar, uma enorme lua começou a brotar e, aos poucos, achatada sob o peso do céu, foi subindo cada vez mais clara. Aí ele fala assim na letra A. O verbo brotar
está empregado em seu sentido próprio ou em sentido figurado? Que significado que Eita. Que significado tem no parágrafo? E aí, gente, o verbo brotar está empregado no sentido próprio ou em sentido figurado? Figurado. Acho que é próprio, né? Acho que é Próprio? figurado. Por que você acha que é próprio, João? Porque a lua. Ah, não, deixa. Agora eu percebi. Ah, é figurado, né? Aí ele pergunta pra gente aí o seguinte: que significado esse verbo tem aí no parágrafo? Significado de quê? Nascer. Começou a aparecer? surgir, né? De Aparecer. aparecer, de surgir. Muito bem, muito bem. Isso aí. Foi? Fizeram essa? Sim. Tranquilo? Tudo bem? Bom, aí depois dessa, ele fala assim: que metáfora é usada para fazer referência ao horizonte aí no texto? Vamos reler o texto, ó. Tudo estava pronto. Achatada sobre... Ó, Não. ó, vou reler de novo, ó. Tudo estava pronto quando, na escura costura da noite com o mar, uma enorme lua começou a brotar e, aos poucos, achatada sob o peso do céu, foi subindo cada vez mais clara. Que metáfora aí é usada para representar, para fazer referência ao horizonte? Costura da noite com o mar? Costura da noite com o mar. Muito bem. Escura, costura, né? Aí, olha só, se a gente vai transcrever, a gente vai usar esse termo entre aspas, tá? Entre aspas. Parênteses não. Aspas, tá? Então, escura costura da noite com o mar. Qual é essa? Oi? Qual é essa, professora? Eu tô na letra B. Ah, tá, então. A letra B é escura costura da noite com o mar. Beleza? Beleza. Bom, aí na letra C tem aí assim, ó. Observe o uso da rima entre palavras com o som final fechado. Escura, costura, lua. Em oposição à rima entre palavras de sonoridade aberta, mar, brotar, para produzir o efeito do fenômeno descrito no final do parágrafo. Que efeito é esse? Olha só, ele pede para a gente observar aí o uso da rima, né? Então, o efeito que ele quer dar, olha só, quando ele fala assim: uma enorme lua começou a brotar e, aos poucos, achatada sob o peso do céu, foi subindo cada vez mais clara. O que ele quer dizer aí nessa letra C? O que ele está querendo dizer quando ele fala isso? Brotar aos poucos. Cadê? Peraí. Ele fala aqui, ó, aos poucos, achatada sob o peso do céu, foi subindo cada vez mais clara. Ele pergunta, que efeito é esse? Ele quer mostrar o que aí pra gente? No texto. Metáfora? Tá, mas ele quer mostrar sobre o que aí? Que é como uma poesia, não sei. Sim, é como uma poesia. Mas ele quer mostrar o brilho da lua, né? Assim, as etapas da lua se revelando cada vez mais clara, né? Ele quer mostrar aí O tempo que demora para a lua chegar. isso, o tempo que demora para ela subir, para ela estar totalmente exposta aí no céu, totalmente clara, totalmente revelada, tá? Big Brain Tale. A rima
aí foi usada para indicar as etapas, né? O brilho da lua que se revela cada vez mais clara, tá? Deu para entender? Ah, agora sim. Sim. Então vocês vão explicar isso aí na letra C, tá? Tá. Pode repetir, tia, que eu não... Posso. Então, o efeito é para representar o brilho da lua que se revela cada vez mais clara, as etapas da lua enquanto ela vai clareando, enquanto ela vai subindo, tá? Obrigado. Cri-cri. Foi? Terminaram? Eu não. Não? Foi. Foi? Bom, aí tem aí assim, ó. De acordo com o contexto e a intenção de quem escreve, as palavras podem ser empregadas em sentido denotativo. O que é o sentido denotativo? É o sentido real, é o sentido literal, tá? Quando a gente fala em denotação, em sentido denotativo, a gente está falando no real, no que é de fato, tá? Ou em sentido conotativo, que é o figurado, né? Aí ele vai falar: o emprego de palavras em sentido conotativo é um recurso bastante utilizado para a construção de imagens, principalmente em poemas. Eu queria que vocês passassem o marca-texto aí. Quem tiver, né? Ou o lápis mesmo, ou colocar uma setinha aí, sublinhando o que é o sentido denotativo e o que é o sentido conotativo. Que falando em figuras de linguagem, a gente vai falar muito sobre conotação e denotação, tá? Então, esse conceito é um conceito importante pra gente, tá bom? Ok. Aí ele vai falar aí embaixo, ó, nesse quadrinho verde, o conceito da metáfora. O que é a metáfora? Matheus Rivas, você pode ler pra gente, por favor? O quadrinho verde? Tá. A metáfora é uma comparação construída em um sentido figurado, mas se o uso de partícula Mas comparativa. Matheus. Sem. Lê 2. Como, feito, tal qual, etc. Ela é utilizada para estabelecer uma analogia entre elementos de campos semânticos diferentes. Então, campos semânticos, elementos de campos semânticos diferentes. O que são campos semânticos? Quando a gente ouve falar em semântica, a gente está falando em relação de significado dentro de um contexto, tá? A gente está falando em significação dentro de contextos diferentes, porque situações, palavras que podem assumir significados diferentes dependendo do contexto que ela foi empregada, tá? Então, quando a gente fala em metáfora, a gente está falando justamente em quê? A gente está falando nessa comparação implícita, né, entre dois elementos que apresentam características comuns, né, mas essa comparação ela fica num modo subentendido, ela fica velada, ela fica nas entrelinhas, ela não é um modo comparativo explícito, tá? E é isso que a gente vai trabalhar aí ao longo dos exercícios, a gente vai aplicar esses conceitos aí, tá bom? Ok. Bom, por enquanto tá tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Tô tranquilo. Não. Dúvidas? Tudo tranquilo? Não? Não, tô bem. Então tá bom. Tranquilão. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre isso, tá? Nosso próximo encontro é na segunda-feira, né? Na próxima segunda-feira a gente vai estar junto, então, falando mais um pouquinho aí sobre figuras de linguagem, tá? Ok. Então, no mais, eu desejo aí uma excelente quarta-feira para vocês, tá? Bons estudos aí para vocês. Bom final de semana. Beijo grande, tá? Beijo. Tchau, Saudade de tchau. Você também. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.